FLAC, WAV, MP3. E aí, você sabe qual é a diferença entre esses diferentes tipos de arquivos digitais? E também, quais são os formatos mais compatíveis com os equipamentos da Pioneer DJ? Se não, vem nesse vídeo que eu vou mostrar tudo para vocês. Bora! Salve pessoal, como é que vocês estão por aí, tudo bem? Eu espero que sim, aqui é o professor Ricardo Costa falando e nesse vídeo de hoje a gente vai dar uma olhadinha mais de perto nesses diferentes tipos de arquivos digitais de músicas para que a gente possa entender, né, qual tem melhor qualidade, qual tem menos qualidade e principalmente qual desses arquivos seriam os mais compatíveis com os diferentes tipos de equipamentos para DJs da Pioneer DJ. Então, pessoal, isso é extremamente importante para que no momento da discotecagem, quando a gente já tiver com tudo prontinho ali no nosso pendrive, a gente não ter a surpresa, né, de tentar carregar essa música ali no CDJ ou na XDJ e receber aquela mensagem de erro de leitura, né? O equipamento muitas vezes ele não consegue ler um tipo ali específico de arquivo que você colocou ali no seu playlist e aí você vai receber ali uma mensagem de áudio insuportado ali pelo equipamento. Então, pessoal, vamos trocar de tela, vamos olhar ali no computador que eu quero mostrar aí primeiro para vocês a diferença, né, entre esses principais arquivos e também quero deixar a dica aqui de como converter, caso seja necessário converter, né, um tipo de arquivo para algum outro tipo de arquivo. Isso é extremamente importante e relativamente simples de fazer, sabendo qual é o melhor software ali para pegar, para fazer esse tipo de conversão. E aí, com certeza, vocês vão conseguir fazer isso com bastante facilidade, ok? Então, sem demora, vamos trocar de tela e já dar uma olhadinha lá no computador. Então, para a gente começar, eu quero primeiramente mostrar para vocês quais são 3 dos principais arquivos de música digitais que são mais populares e desses 3, 2 deles já serão os arquivos mais compatíveis com diferentes equipamentos da Pioneer DJ, sejam ali os CDJs ou XDJ e como eu disse anteriormente, até com modelos que são um pouco mais antigos e os mais modernos que estão vindo por aí. Então, pessoal, vamos dar uma olhadinha primeiro em cada um desses 3 tipos de arquivos, entender quais que possuem melhor qualidade, quais que já trazem uma qualidade um pouquinho mais comprometida e aí, a partir disso, a gente vai entender como é que a gente pode garantir, né, que a gente terá em mãos ali dentro do nosso Record Box e, consequentemente, dentro das playlists que a gente vai levar ali no nosso pendrive com os formatos mais corretos para serem lidos ali nos equipamentos, ok? Então, pessoal, bem simples, eu vim aqui no Google e digitei aqui FLAC File. Então, o primeiro tipo de arquivo que eu quero falar aqui para vocês é o tipo de arquivo FLAC. E por que começar justamente pelo arquivo FLAC, que acredito que talvez aí até muitos de vocês nunca tenham ouvido falar nesse tipo de arquivo específico. Porém, é um tipo de arquivo que muitos alunos acabam trazendo aqui para os cursos de DJ. Então, aqui nos cursos de discotecagem no Instituto de Música Eletrônica, como os cursos são individuais e particulares, pessoal, a gente sempre trabalha ali com o aluno com as suas próprias músicas. Então, nas primeiras aulas, a gente já ensina ali onde que a gente pode adquirir essas músicas, como organizar tudo bonitinho, para que durante as aulas ali mais práticas no equipamento, a gente já venha utilizando as músicas e as playlists que o próprio aluno já preparou em casa, né? Então, muitas vezes o aluno chega aqui com as músicas nesse formato de arquivo, que é o arquivo FLAC. E aí a gente já tem que ter um pouquinho de cuidado porque o arquivo do tipo FLAC ele já não é lido em qualquer equipamento ali da Pioneer DJ. Então somente alguns equipamentos da Pioneer conseguem ler o arquivo FLAC. Então, pessoal, isso é muito importante porque imaginem vocês estarem indo, né, trabalhar ali, fazer uma discotecagem em uma festa e aí chega lá, o equipamento não lê os seus arquivos FLAC. Então, vai ser um problema bem grande de se resolver, né? Aliás, não tem como resolver isso, a não ser que vocês consigam
converter esses arquivos FLAC para algum outro formato que o equipamento consiga ler, e isso eu já vou mostrar aqui nesse vídeo para vocês também, como é que se faz ali as conversões de uma forma bem simples e com um software também bem bacana, gratuito e seguro, beleza? Então, pessoal, é bem importante a gente entender isso, que arquivos como, por exemplo, o FLAC, eles não são lidos em qualquer equipamento ali da Pioneer DJ. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado ou já de fato trabalhar apenas, né, garantir apenas que nós temos arquivos de músicas digitais que já são mais compatíveis com qualquer equipamento, beleza? Mas vamos entender aqui o que significa o FLAC e depois a gente vai ver esses outros dois tipos de arquivos que já são mais populares e que provavelmente vocês já tenham ouvido falar mais do que aqui o nosso arquivo FLAC, ok? Então aqui, pessoal, a gente pode ler que um arquivo FLAC é um formato de arquivo de áudio sem perdas. Isso é extremamente importante da gente já entender, ou seja, o tipo de arquivo FLAC, ele é um tipo de arquivo que não tem perda de qualidade em relação ao arquivo original da música, que vem com toda a qualidade ali. Então, pessoal, o FLAC, ele é um tipo de arquivo que não tem perdas. Isso já é muito positivo para o DJ, né, que quer tocar ali as suas músicas com a melhor qualidade possível. Então, o arquivo FLAC é bem interessante. Então, o arquivo FLAC ele não tem perdas, o que significa que ele compacta os dados de áudio sem perda de qualidade. Então, isso significa que ele consegue pegar o arquivo original da música, que tem ali um determinado tamanho, né, um certo tamanho, e ele consegue reduzir o tamanho desse arquivo, né, vai virar um FLAC e vai ter um tamanho menor do que o arquivo original, porém ele não tem perdas. E isso é muito interessante, certo? Inclusive, é semelhante ao funcionamento de um arquivo zip para outros tipos de arquivos, né? Então é exatamente o que eu disse, né? Ele compacta. Então ele faz uma compactação de um arquivo maior para um arquivo menor, bem parecido como a questão de zipar uma pasta ali com arquivos para ele ficar um pouquinho menor, né? E a gente conseguir transferir isso até com mais facilidade. E inclusive, né, o próprio FLAC, ele é uma alternativa de código aberto relacionado a formatos como o MP3 e é muito popular entre pessoas audiófilas, justamente por preservar a fidelidade do áudio original, né? Então, pessoal, isso é muito já interessante, né? Então, guardem isso, o FLAC consegue pegar o arquivo original da música, compactar para um arquivo menor sem perda de qualidade. Porém, como eu disse anteriormente ali, já dei a dica anteriormente, o FLAC não é um tipo de arquivo que pode ser lido por qualquer equipamento da Pioneer DJ. Daqui a pouquinho eu vou abrir aqui na tela para vocês alguns modelos, né, de equipamentos da Pioneer, os mais populares, e inclusive quais são os formatos que esses modelos de equipamentos conseguem realizar a leitura e a reprodução consequentemente. Beleza? Então daqui a pouquinho eu vou mostrar isso para vocês. E o FLAC, vocês vão perceber que não está na relação de todos os equipamentos que eu vou mostrar, só alguns deles. Então isso é bem importante tomar cuidado com a questão de criar uma biblioteca ali para discotecagem com arquivos desse tipo FLAC. E aí, já aproveitando que a gente citou aqui o MP3, a gente tem uma comparação, né, aqui embaixo, ó. Então, comparação com o MP3. Embora os MP3 também compactem o áudio, eles usam compressão com perdas, né, descartando alguns dados de áudio para obter tamanhos de arquivos menores. Então, pessoal, tá aí. Então, o MP3, acredito que a maioria de vocês conhece, e ele também faz a mesma questão do FLAC. Ele consegue pegar ali o arquivo de música digital original, compactar para que ele fique menor. Só que, no caso do MP3, ele faz essa compactação descartando informação, ou seja, a gente terá perda de qualidade ali no áudio. Inclusive, sempre que os nossos alunos optam em trabalhar ali com os arquivos do tipo MP3, a gente sempre indica que eles tentem buscar os arquivos MP3 das músicas com a menor taxa de compactação, que seria ali os arquivos em 320 kbps. Então, pessoal, até mesmo sites bem famosos aí de venda de músicas para DJs como o Beatport, se vocês comprarem lá dentro o arquivo MP3, vocês verão que ele vai estar muito provavelmente nessa taxa de compactação que é o 320,
porque é o que tem a menor perda, né? É o que descarta menos informação. Então a gente teria ali, entre aspas, né, um arquivo MP3 com maior qualidade. Então já fica essa dica, se vocês conseguirem aí sempre ter o MP3 em 320 kbps, vocês terão esse MP3 com a melhor qualidade possível. Então já está aí uma grande diferença entre FLAC e MP3. E pessoal, o MP3 já é um dos dois formatos que eu disse que tem maior compatibilidade com vários modelos de equipamentos. Então o MP3 provavelmente vai ler na grande maioria dos equipamentos sem problema algum. E agora, para a gente finalizar, a gente vai dar uma olhadinha no arquivo matriz, né? O arquivo mãe ali, o arquivo que vem com mais qualidade possível, que seria o arquivo WAV, pessoal. Então, o WAV seria o tipo de arquivo de música digital que traz aí total qualidade. Então, quando a música é produzida, né, e posteriormente mixada e masterizada, que seria o último estágio por onde essa música vai passar para ela ter ali toda a sua qualidade final, altura de volume, etc. Depois da masterização é gerado um arquivo WAV e não um arquivo MP3 ou um FLAC já compactado. Então, o arquivo com total qualidade é o WAV, ou seja, do WAV que eu faço ali a versão FLAC ou do WAV que eu faço ali a versão de arquivo em MP3 320 kbps. Então, pessoal, é muito importante entender isso também. Então, a maior qualidade vem do WAV e desse arquivo WAV a gente pode passar para esses outros tipos de arquivos que tem aí a compactação, a redução do tamanho do arquivo. Porém, lembrando que, se for o FLAC, ele vai compactar sem perdas. Tanto que eu posso voltar o FLAC para o arquivo WAV e eu vou ter novamente toda a qualidade do WAV normalmente. E isso já no caso do MP3 não acontece. Então, alguns alunos já tiveram essa ideia de pegar o arquivo MP3 e converter para o WAV, pensando que aumentaria ali a qualidade dos arquivos, né, das músicas ali digitais, e isso não acontece. Como o WAV perde essa qualidade, quando a gente passa do WAV para o MP3, essa perda já aconteceu e isso é irreversível. Então, pessoal, não adianta pegar o MP3 e passar para o WAV de novo, imaginando que a qualidade total da WAV vai voltar, porque não vai. Isso só acontece, por exemplo, com o arquivo FLAC. E, pessoal, então, o arquivo WAV é o super original, certo? Com toda a qualidade possível, e ele é o segundo arquivo que tem maior compatibilidade com os equipamentos da Pioneer DJ. Então, se você quer garantir que os seus playlists, que o seu pendrivezinho ali, com todas as músicas, vai ser lido sem grandes problemas no equipamento que você vai utilizar, tente ter essas músicas sempre em MP3 320 ou em WAV. Utilizar o FLAC, você precisa ter bastante atenção se o equipamento que você vai usar ali na hora da discotecagem consegue ler esse tipo de arquivo, beleza, pessoal? Então, ó, vou até deixar na tela aí um videozinho que eu gravei de um equipamento da Pioneer que não consegue fazer a leitura dos arquivos FLAC. E vocês vão ver aí na tela que ao tentar carregar esse arquivo, ele já dá uma mensagem de erro e até um código de erro, que é um código relacionado ao tipo de formato que não é suportado por aquele equipamento. Então tem que tomar bastante cuidado com isso. Se vocês estiverem aí, então, com as músicas em MP3 320, que seria a melhor qualidade do MP3, ou o WAV, vocês já estarão mais seguros aí com essa questão de se o equipamento ali vai ler ou não as suas playlists e os seus arquivos de músicas digitais. Então agora a gente vai dar uma olhada, pessoal, em modelos bem populares de players da Pioneer DJ, ou seja, ali os CDJs ou XDJs, os mais populares, como disse, e quais são os arquivos suportados por esses equipamentos. E aí vocês verão que, por exemplo, o WAV e o MP3 vão estar presentes em todos eles e já o FLAC não, só em alguns. Então tem que ficar bastante atento com isso. Bom, então pessoal, começando aqui pelo CDJ-2000 Nexus, é uma máquina aí ainda bem presente, né, nas festas, nos festivais. E aí, ó, a gente já tem aqui, ó, File Formats. Então, esses são os arquivos
que o CDJ 2000 Nexus consegue fazer a leitura. Então tá aqui esse formato AAC. Então, pessoal, não existem só, claro, esses 3 formatos que eu expliquei anteriormente. Existem outros tipos de formatos também, mas não vale muito a pena a gente ficar discutindo sobre todos eles, né? Vendo que esses 3 que eu expliquei anteriormente são os mais populares, ok? Mas existem sim outros tipos de formatos de compactação de arquivos, ok? Então, ó, a gente tem aí a leitura aqui do formato AAC. Nós temos aqui o AIF. O AIF, pessoal, é bem parecido com o WAV também, ok? Então, o WAV e AIF são arquivos com total qualidade, sem compressão nenhuma. O AAC já é um arquivo que tem uma certa compactação ali no arquivo original. Então, ele lê aqui também, pessoal, o MP3. Então, tá aqui, consegue ler o MP3 e logo na sequência também consegue ler o tipo de arquivo WAV. Então, olha só, MP3 e WAV aqui no CDJ 2000 Nexus presente e o FLAC não está aqui, ok, pessoal? Então, tomar cuidado, CDJ 2000 Nexus só lê esse tipo de arquivo. Se levar ali o pendrivezinho com músicas em FLAC, arquivos em FLAC, ele não vai conseguir fazer a leitura igual o vídeo que eu mostrei para vocês ali do equipamento XDJ700, que também não consegue ler o FLAC, beleza, pessoal? Então tem que ficar bem atento com isso. Então agora a gente vai passar aqui para o CDJ3000, que é aí o último player lançado pela Pioneer, né? E aí a gente já pode ver que ele já consegue ler aqui uma dimensão maior, né, de tipos de arquivos. Então ele lê aqui o ALAC, o AAC, o AIF, lê o FLAC. Então, por exemplo, numa CDJ3000, o FLAC consegue ser lido ali sem problema algum. E temos aqui no final o MP3 e o WAV novamente, beleza? Então aqui, ó, WAV e MP3 já nos 2 equipamentos, tanto 2000 Nexus, um bem mais antigo, né, com vários anos de lançamento já, e agora o 3000 mais moderno, todos leem MP3 e WAV. Legal, então aqui agora, pessoal, a gente vai dar uma olhada no Omnis Duo, que consegue ler aqui MP3, AAC, o WAV, AIF, Apple Lossless e o FLAC. Então, tem aqui a leitura do FLAC e também consegue ler o WAV e também consegue ler o MP3. Legal, né? Então, muito bacana. Próximo. Ah, pessoal, essa imagem aqui, ó, bem interessante. Essa imagem foi quando eu carreguei ali uma música FLAC dentro de um playlist, né, para fazer o carregamento na máquina que eu gravei ali o videozinho, né, não carregando o arquivo FLAC. E lá no próprio Rekordbox, nesse momento em que a gente joga ali, pessoal, um arquivo do tipo FLAC dentro de uma playlist, o próprio software já nos dá um aviso sobre isso, né, ó, que esse formato só pode ser lido em certos equipamentos e ele dá uma listinha aqui, ó, dos equipamentos que conseguem, né, fazer a leitura do tipo de arquivo FLAC, ok? Então o próprio Rekordbox já dá esse aviso falando, olha, o FLAC só pode ser lido nesses equipamentos aqui. Só tirei esse print que eu achei muito bacana para mostrar isso no vídeo também. Então, ó, o próximo aqui, XDJ700, que foi a máquina que eu fiz ali o carregamento do pendrive e tentei carregar ali a música que vocês viram no vídeo. Então, dá para ver aqui que o XDJ700 consegue ler AAC, AIF, MP3 e WAV. Então, não tem FLAC. Então, no XDJ700 não dá para utilizar o arquivo FLAC. Bom, pessoal, então, aqui a gente conseguiu já ter um entendimento interessante sobre isso, que dependendo do modelo do equipamento, né, ele vai ler certos arquivos digitais de músicas e outros tipos não. E agora, pessoal, para finalizar, eu vou mostrar para vocês como é que a gente converte, né? Então vamos supor que você pegou aí músicas em FLAC ou em ALAC ou tá em AAC, algum outro formato diferente e vocês querem transformar esse arquivo num MP3, por exemplo, né? Ou se tiver ali o FLAC e não quiser perder a qualidade transformando para MP3, transformar em WAV para continuar tendo, né, toda a qualidade, porém tendo ali nas mãos um tipo de arquivo mais compatível, né? Então passar de FLAC para WAV, muito bacana também. Então vou mostrar aqui para vocês um jeito muito simples, muito tranquilo e fácil de se fazer isso, tá bom? Então vamos lá. Bom, pessoal, então a primeira coisa é vocês virem aqui até o Google e pesquisarem o nome desse software aqui, ó, Audacity. Então, pessoal, o Audacity é um Free Audio Editor. Então, o Audacity é um programinha ali, editor de áudio, né? Dá para gravar também áudio dentro dele e fazer algumas outras coisinhas também, alguns tipos de tratamento e etc, né?
Porém, no Audacity a gente consegue abrir esses diferentes tipos, né, de formatos de músicas digitais e consegue exportar, né, esse arquivo em outros formatos de uma forma bem tranquilinha, que é o que a gente vai ver agora, beleza? Então, pessoal, o Audacity, ele é um software bem seguro, bem popular, bem bacana, facinho, né, de fazer aqui a instalação. Então, vocês podem ver que eu posso instalar aqui para o Windows, que é o sistema que eu estou utilizando, mas se você utiliza aí sistema Mac OS, você também tem o Audacity para Mac. Então, vocês vão entrar aqui, ó, em Download. Eu recomendo vocês já pegarem aqui direto o instalador do Audacity. Aqui a gente tem esse instalador via esse Music Hub. Então, pessoal, isso aqui vai querer ficar ali instalando algumas outras coisas, então não, eles deixam até como recomendado aqui, mas é só para tentar empurrar outros produtos ali na gente, né? Então, aqui, ó, eu venho em 64-bit installer direto para já pegar um instalador só do Audacity, ok? Então, pessoal, basicamente é fazer o download dele e fazer a instalação normal como qualquer outro software, ok? Então já vou abrir o Audacity, eu já fiz a instalação dele aqui anteriormente e vou abrir ele aqui para que vocês possam ver o passo a passo para a conversão dos arquivos lá dentro dele. Legal. Então, pessoal, aqui está o Audacity. Então, ele é esse softwarezinho, tá? Tem uma interface até bem simples, mas a gente não vai precisar mexer em muita coisa aqui não, para essa questão somente de converter um arquivo de áudio, ok? Então, o uso aqui dele para essa situação é extremamente tranquilo, bem facinho. Então, pessoal, aqui é o seguinte, ó, eu já deixei aqui no meu desktop uma música, e aí, pessoal, eu tenho essa música em MP3 320 e tenho ela também aqui em FLAC. Então, eu vou abrir aqui o FLAC, porque do FLAC eu posso transformar, como é um arquivo, como a gente já viu ali anteriormente, que tem mais qualidade, né? Ele não perde a qualidade, eu posso fazer do FLAC o MP3 320, ou eu também posso fazer o WAV. Então, se eu quiser ter um arquivo menor, eu tenho que ir para o MP3 320. Vai ter um pouco de perda de qualidade, mas ok, pode ser que você goste ali do resultado final, e sendo bem sincero, dependendo de onde as pessoas forem ouvir, né, não dá para perceber tanta diferença ali do MP3 320 para o Wave, ok? Para um DJ, eu aconselho tentar utilizar os arquivos com a melhor qualidade possível. Então, pegar o FLAC e transformar para o Wave. Só que vocês terão aí arquivos um pouco maiores, então vai acabar ocupando provavelmente mais espaço no HD de vocês, né, para criar ali toda uma biblioteca de músicas em Wave. Então, pessoal, para ter uma biblioteca grande em Wave, já prepare espaço físico aí no HD, porque as Waves são bem maiores do que uma MP3 320. Para vocês terem uma leve noção, um MP3 320 em comparação com a Wave original cai por mais da metade o tamanho do arquivo, certo? Então, o Wave é bem maior, prepara aí o HD, porém, vocês terão músicas com toda a qualidade para tocar ali na hora da discotecagem, né? Bom, então pessoal, vamos lá, vamos entender então aqui como é que eu importo esse arquivo FLAC para dentro do Audacity e como eu faço para exportar ele, seja lá em MP3 320 ou a Wave mesmo. Então é o seguinte, pessoal, é só vir aqui então em Arquivo, aí eu vou vir aqui agora em Abrir. Agora, ó, já tenho aqui área de trabalho e os dois arquivos, o FLAC e o MP3. Vou clicar aqui no MP3, vou clicar aqui no arquivo FLAC e vou vir aqui em Abrir. Pronto, já tenho a música aqui agora aberta, certo? Agora é o seguinte, pessoal, aqui é só voltar de novo aqui em Arquivo. Então não preciso nem dar o play, nem nada, é só vir aqui, ó, em Arquivo. E agora, pessoal, eu vou vir nesta opção aqui, ó, Exportar áudio como. Então vamos clicar aqui, vai jogar essa janelinha aqui para vocês, ó, como eu gostaria de exportar, certo? Se eu quero exportar já para a nuvem ou deixar esse novo arquivo já direto aqui no meu computador. Então é exportar para o computador, tá? Se vocês não quiserem que o Audacity pergunte isso novamente, ó, tica aqui, não mostrar novamente. E aí sempre ele já vai entender que você quer exportar para o computador. Então, como é sempre aqui o nosso caso também, ó, já vou ticar aqui logo para ele não ficar me mostrando essa pergunta aqui toda vez que eu for fazer isso. Então, exportar para o computador. E beleza, pessoal, agora é aqui que a gente tem que ter atenção para não exportar e criar, né, esse arquivo de áudio com o formato errado. Então, primeiramente aqui a gente tem o nome do arquivo. Então, não vou alterar aqui, né, Bass Music, o nome da música. Aqui está como .flac ainda. Aqui para onde esse arquivo vai, então eu coloquei aqui para ele exportar aqui para o meu desktop mesmo, e aqui já vem
uma das partes mais importantes, que é qual é o arquivo que eu quero gerar. Então, pessoal, eu carreguei ali uma música FLAC, certo? Eu importei uma música do tipo FLAC e vamos supor que eu agora quero um arquivo menor, quero fazer o MP3 320. Então, certinho, estou pegando o arquivo sem perda e vou transformar num MP3 320. Legal. Então é isso aqui, pessoal. Clicou aqui, nós já conseguimos ver vários formatos, né, de arquivos digitais. E aqui, ó, está o arquivo MP3, pessoal. Então, vou clicar aqui em MP3, estéreo. E aí, pessoal, aqui, ó, taxa de amostragem. Não precisa mexer, deixa aqui mesmo no 44.100. Modo de taxa de bits também não precisa mexer, pessoal. Pode deixar aqui mesmo em constante. E aqui está a qualidade do MP3, ou seja, aqui é a taxa de compressão. Então, se eu clicar aqui, ó, vocês vão ver que a primeira taxa lá em cima é a 320 kbps que eu disse, que é o MP3 com maior qualidade. Porém, pessoal, ó, dá para fazer uma compressão, né, uma compactação ainda bem maior, né? Então, ó, tá vendo que o final ali seria 8 kbps e vocês podem até fazer o teste, né? Gerar uma música aqui com uma taxa de kbps mais baixa e vocês vão ver que o áudio vai ficando cada vez pior conforme a gente vai compactando mais. Então, quanto menor for a taxa do kbps do MP3, pior vai ficar o resultado do áudio nesse arquivo. Beleza, pessoal? Então, por isso que o ideal é fazer aqui o 320. Então, seria aqui 320, aqui não precisa mexer em nada também, e pronto, ó, é só eu clicar aqui em exportar, e aí ele já vai criar esse áudio para mim. Como eu já havia criado esse áudio ali anteriormente, pessoal, então tá ali, já tem um MP3 que eu já tinha feito anteriormente, essa versão em MP3, ele tá me perguntando aqui se eu quero substituir o arquivo, tá? Então eu posso dar sim aqui, ó, e aí pronto, ele substituiu e criou, né, novamente ali o mesmo arquivo que tá aqui. E eu também posso fazer aqui agora a Wave, certo? Então, ó, vamos lá fazer a Wave. Então, volto aqui em arquivo, exportar áudio como, e agora é só eu mudar aqui de MP3 para a primeira opção, pessoal, WAV Microsoft. Pronto, ó. Aí é só vocês conferirem se está aqui no estéreo, em 44.100, não pode errar isso, ok, pessoal? A codificação aqui agora para o WAV tem que tomar cuidado, tá, galera? Tem várias opções aqui dentro, ó. É essa opção aqui primeira mesmo, ó, Signet 16 bits PCM, ok? Então tudo certinho, não precisa mexer em mais nada e pronto, pessoal, só fazer agora a exportação dele, ó. Então, exportar e pronto. Agora nós temos aqui os 3 arquivos. Então eu peguei o FLAC original, fiz um MP3 320, que é um pouquinho menor e tem perda, e também fiz aqui agora o Wave, e como esse Wave veio de um FLAC que não tem perda, então esse Wave é um Wave original, de novo, bonitinho, com toda a qualidade também. Bom, então é isso. Bom, pessoal, então esse foi o vídeo mostrando aí para vocês essa questão desses diferentes tipos de formatos de músicas digitais, o que significa cada um deles, né, essa questão da qualidade e principalmente, né, como a gente pode escolher, né, os melhores formatos para não ter surpresas ali na hora da discotecagem em um dos equipamentos aí da Pioneer DJ. Então, espero que tenha ficado tudo bem esclarecido e, como sempre, se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários para a gente responder aí vocês e também não deixa de deixar aquele like aqui no vídeo, faça a sua inscrição também, ativa aí o sininho para que quando a gente solte novos vídeos por aqui, vocês já sejam aí notificados. E também passar aqui só um recadinho antes de terminar esse vídeo, nós ainda temos algumas vagas para os cursos de DJ e também para os cursos de produção musical presencialmente ou à distância aqui para esse segundo semestre. Então, se você aí pretende começar, é só entrar em contato com a gente através de um dos contatos que vão estar aqui na descrição desse vídeo. Beleza, pessoal? Então é isso, um grande abraço para todo mundo e fui!